Como cristãos, é de suma importância que nos esforcemos para garantir que não entristeçamos o coração do Espírito Santo. Devemos entender que o Espírito Santo não é apenas uma força ou influência, mas uma pessoa. Parte do Deus Trino que pode ser agradado e entristecido por nossas ações, atitudes e escolhas. Assim como buscamos construir relacionamentos significativos com nossos semelhantes, nosso relacionamento com o Espírito Santo requer o mesmo nível de cuidado e consideração. A Bíblia afirma a pessoa do Espírito Santo através de várias passagens que se referem a ele como ele e não isso. João 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para ajudá-los e estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui, o Espírito Santo é referido como o conselheiro ou o ajudador, enfatizando sua natureza pessoal. Quando reconhecemos o Espírito Santo como uma pessoa, reconhecemos a profundidade de seu envolvimento em nossas vidas. O Espírito Santo habita dentro dos crentes, nos guiando, nos convencendo do pecado e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é nosso companheiro constante e devemos estar atentos à sua presença e sensíveis à sua direção. Assim como valorizamos o amor e o afeto de nossos amigos e familiares próximos, também devemos valorizar a comunhão com o Espírito Santo. Efésios 4, verso 30 nos adverte: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo refere-se a ações ou atitudes que o desagradam, como o pecado não arrependido, abrigar amargura, negligenciar a oração e a adoração e falhar em buscar sua orientação em nossas vidas. Em vez disso, somos chamados a cultivar um relacionamento que honre e agrade o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, uma coisa é certa: precisamos do Espírito Santo. Precisamos dele mais do que sabemos e mais do que podemos entender. Somente na eternidade compreenderemos a verdadeira extensão em que o Espírito Santo esteve lá por nós. Estou apenas sendo honesto. Há coisas que você passou que teriam te matado se não fosse pelo Espírito Santo. Há momentos em que você teria desistido se não fosse pelo Espírito Santo. Há tempestades que você passou que destruíram outras pessoas, mas porque você tinha o Espírito Santo, você ainda está de pé. Há dores que você suportou que não teria sido capaz de suportar se não fosse pelo Consolador. Por favor, por um momento, olhe para trás em sua vida e veja o que você superou. Ao olhar para trás em sua vida, você verá que não foi pelo seu próprio poder, mas pelo Espírito Santo que lhe deu a força necessária para continuar. É do seu interesse e do meu interesse não entristecê-lo, não o reprimam, não o aborreçam. Precisamos dele todos os dias, precisamos caminhar com ele. Então, quais são os pecados que afetam nossa caminhada com o Espírito Santo? Quais são as coisas que entristecem o coração do Espírito Santo? Vamos analisar alguns dos principais. Primeiro, pecados sexuais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 16: Ou vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois os dois, ele diz, tornar-se-ão uma só carne. Se alguém dorme com outra pessoa com a qual não é casado, ou comete imoralidade sexual com alguém, eles se tornam um. Muitos de nós não sabemos o que isso significa. Quando você se torna um com a pessoa com quem comete imoralidade sexual, ocorre uma união, uma proximidade que transcende este mundo natural em que vivemos. Um vínculo acontece que nós, como humanos, não entendemos ou compreendemos totalmente. Isso entristece o Espírito Santo, porque você é seu templo, e como seu corpo é o templo do Espírito Santo, há certas coisas em que você simplesmente não pode se envolver, e isso é inegociável. Como cristão, você não pode se envolver em fornicação. Você não pode se envolver em adultério.
Há apenas uma maneira da relação carnal ser cumprida, e isso é entre um homem e uma mulher em casamento comprometido. Qualquer coisa fora deste contexto específico está entristecendo o Espírito Santo. Seu corpo é um templo, afirma 1 Coríntios 6, verso 19. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não são de si mesmos? Você não pode se envolver em fornicação, você não pode se envolver em adultério, você não pode se envolver em imoralidade carnal. 1 Coríntios 12, verso 12 nos lembra: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Como então podemos estar unidos a Cristo e ao mesmo tempo unidos ao pecado? No tempo dos coríntios, as pessoas daquele tempo não viam mal algum em visitar o templo de prostitutas e cometer fornicação e adultério. Isso não é diferente em nossos dias. As pessoas acreditam que podem cometer fornicação e adultério e ainda ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo. Meus amigos, não funciona assim. Vocês estão se enganando. Como você espera caminhar no Espírito se sua vida inteira é construída em satisfazer os desejos pecaminosos da sua carne? Você está entristecendo o Espírito Santo. A verdade é que Jesus Cristo nos comprou crentes por um preço, como vemos em 1 Coríntios 6, verso 20. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos. Como fomos comprados por um preço, devemos honrar a Deus com nossos corpos. Fugir da imoralidade. Não fique por perto. É um incêndio selvagem com o qual você nunca deve brincar, pois se espalha e consome tudo em seu caminho. Se você permitir isso em você, ele se espalhará e o consumirá. Você não pode caminhar com o Espírito Santo se estiver cheio de pecado imoral. Para fazer isso, você precisa se purificar, arrependendo-se de todos os pecados. Outra maneira pela qual a imoralidade sexual prejudica sua caminhada com o Espírito Santo é através da culpa ou vergonha. Você já percebeu que, depois de cometer esta imoralidade carnal, seja assistindo coisas indecentes na internet, ou masturbação, ou fornicação, ou adultério, você não sente vontade de se aproximar de Deus? Você não sente vontade de orar? Você se sente sujo ou indigno? Você acha difícil orar? E esse é um dos efeitos colaterais desse pecado. Para caminhar com o Espírito Santo, você precisa viver uma vida de oração, mas esses pecados farão você se sentir culpado ao ponto de não querer orar. Eu encorajo você, mesmo que tenha cometido esses pecados, a orar a Deus e pedir perdão. A Bíblia não diz que é preciso passar um dia após cometer um pecado e então você ora. A Bíblia não diz que uma semana tem que passar antes de você orar. Ore agora, peça perdão e não peque mais. Vai, não peque mais. Não peque. Para a mentira, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso então me leva a entender que mentir é contra a natureza do Espírito Santo, cuja natureza é mentir. João 8, versos 44 e 45 afirma: vocês são do pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele era homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira, e porque eu lhes digo a verdade, vocês não me creem. Mentir entristece o Espírito Santo por várias razões, principalmente porque a natureza do Espírito Santo é ser o Espírito da verdade. Em João 14, verso 17, Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Espírito da verdade, enfatizando seu papel em revelar e sustentar a verdade de Deus. Quando mentimos, vamos contra esse atributo divino e nos engajamos na decepção, que se opõe diretamente ao caráter do Espírito Santo. Como cristãos, somos chamados a caminhar na verdade e honestidade, refletindo a integridade de Deus. Mentir não apenas prejudica nosso relacionamento com Deus, mas também impede o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas.
A presença do Espírito dentro de nós nos convence do pecado e nos guia para a justiça. Quando mentimos, sufocamos sua liderança e criamos uma barreira entre nós e a verdade de Deus. Como filhos de Deus, quando mentimos, entristecemos o Espírito Santo porque manchamos a imagem de nosso Pai Celestial. Deus é um Deus de verdade e justiça, e como seus filhos, somos chamados a ser imitadores dele. Efésios 5, verso 1, nos encoraja a ser imitadores de Deus, como filhos amados. Mentir contradiz esse chamado, causando tristeza ao Espírito Santo à medida que nos envolvemos em comportamentos contrários à nossa identidade como filhos de Deus. Nosso propósito é caminhar na luz da verdade, mostrando ao mundo o caráter de Deus por meio de nossas palavras e ações. Quando agimos desonestamente, impedimos o trabalho do Espírito Santo em nos moldar à semelhança de Cristo, impedindo seu poder santificador em nossas vidas. Portanto, como cristãos, é vital ser íntegro, caminhar na verdade e refletir o Espírito da verdade dentro de nós, trazendo assim glória a Deus e honrando o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Como crente que deseja um relacionamento saudável com o Espírito Santo, viver uma vida dupla não é uma opção. Manter uma vida secreta com pecados ocultos contradiz o próprio cerne de caminhar na verdade e na honestidade. Para honrar o Espírito da verdade dentro de nós, devemos viver uma vida de integridade, transparência e autenticidade. Isso significa deixar de lado todo engano e abraçar uma vida de santidade e honestidade diante de Deus e dos outros. Viver uma vida de pecados ocultos não apenas entristece o Espírito Santo, mas também impede seu trabalho transformador em nós. Em vez de sufocar sua liderança com desonestidade, devemos buscar fervorosamente alinhar nossas vidas com a verdade de Deus e permitir que o Espírito Santo ilumine nossos corações e nos guie para a justiça. Ao fazer isso, nos tornamos verdadeiros imitadores de nosso Pai Celestial, refletindo seu caráter e glorificando-o em todos os aspectos de nossas vidas. Como crentes, nosso compromisso de caminhar na verdade é um testemunho do poder e da presença do Espírito Santo dentro de nós, enquanto ele continua a nos santificar e moldar em vasos de honra e integridade. 3. Pecado não arrependido. O não arrependimento entristece o Espírito Santo porque demonstra falta de contrição e recusa em se afastar do erro. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8, nos aproximando do padrão de santidade de Deus. No entanto, quando persistentemente nos apegamos ao pecado sem arrependimento genuíno, sufocamos o trabalho do Espírito em nossos corações. Essa resistência cria uma barreira entre nós e Deus, prejudicando a intimidade de nosso relacionamento com Ele, pois o Espírito de Deus deseja nos liderar. Para a justiça, o pecado não arrependido interrompe esse processo transformador, sufocando o crescimento e a santificação que Ele pretende para nós. A Bíblia realmente nos encoraja a lidar com o pecado de maneira implacável. Em Mateus 5, verso 30, Jesus nos admoesta a tomar medidas drásticas para remover qualquer coisa que nos faça pecar, dizendo: "E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e jogue-a fora." Embora isso seja uma metáfora extrema, sublinha a seriedade com que devemos tratar o pecado em nossas vidas. Arrependimento envolve reconhecer nossa pecaminosidade, confessar nosso erro a Deus e buscar sinceramente perdão e transformação. É um afastamento sincero do pecado e um voltar-se para Deus. Ao lidar com o pecado de maneira implacável, demonstramos nosso compromisso em seguir Cristo e honrar o trabalho do Espírito Santo em nos convencer, guiar e nos moldar à semelhança de Cristo. 4. Idolatria. Sabemos que a idolatria é um ato de adorar ídolos, mas a idolatria não se limita a se curvar a um ídolo ou objeto esculpido. Tem a ver com o que você eleva em seu coração.
Qualquer coisa que você priorize acima de Deus ou de sua vontade se torna seu ídolo. Um ídolo pode ser algo ou alguém de quem você tira inspiração, uma força orientadora em sua vida. Por exemplo, mentores às vezes são referidos como ídolos por seus seguidores que buscam orientação e inspiração deles. Se você exaltar esses indivíduos acima de Deus, cairá em idolatria, um problema prevalente em igrejas em todo o mundo. Infelizmente, em alguns casos, os próprios pastores se tornaram ídolos, tomando o lugar de Deus nos corações de seus congregados. Tais igrejas afastaram o Espírito Santo, pois ele não habita onde o homem é o centro. O cerne do cristianismo é Cristo, não qualquer ser humano. Todo verdadeiro pastor concordaria que eles não devem ser idolatrados ou adorados. Ame-os e cuide deles, ore por eles, mas reserve a adoração exclusivamente para Deus. Além disso, há cristãos que erroneamente acreditam ser inofensivo consultar adivinhos ou feiticeiros. Na verdade, fazer isso alinha alguém diretamente com o caminho do diabo. Esses adivinhos oferecem garantias tentadoras e gradualmente corroem a confiança em Deus, tornando os indivíduos idólatras. O diabo persistentemente tenta desviar as pessoas, especialmente os cristãos, do caminho certo para superá-los. Como se pode esperar ser guiado pelo Espírito Santo enquanto busca a orientação de um adivinho? Buscar tais práticas contradiz a fé cristã, afetando o relacionamento de alguém com o Espírito Santo. É hora de desmantelar cada ídolo e altar em seu coração que não seja de Deus, para permanecer alerta e vigilante. Equipe-se com a verdade de Deus e permaneça bem acordado contra o fascínio da idolatria. Em conclusão, como cristãos, somos chamados a manter um relacionamento profundo e significativo com o Espírito Santo, reconhecendo-o como uma pessoa com sentimentos que podem ser tanto agradados quanto entristecidos. Entendendo seu papel como o Espírito da Verdade, devemos nos esforçar para caminhar na honestidade e integridade, evitando mentiras e enganos que prejudicariam seu trabalho em nossas vidas. O pecado não arrependido ergue uma barreira entre nós e Deus, impedindo o processo transformador que o Espírito Santo pretende para nós. Assim, devemos lidar implacavelmente com o pecado e nos arrepender genuinamente para honrar nosso compromisso de seguir Cristo. Além disso, devemos nos proteger contra a idolatria, garantindo que elevemos Deus acima de tudo em nossos corações e resistir à busca de orientação ou inspiração de qualquer pessoa ou coisa que possa nos distrair dele. Em última análise, nutrir um relacionamento saudável com o Espírito Santo requer autoexame contínuo e um desejo de alinhar nossas vidas com a verdade de Deus. Devemos estar vigilantes em evitar pecados carnais, mentiras e comportamentos não arrependidos que entristeceriam o Espírito Santo e prejudicariam nossa comunhão com Deus. Ao abraçar a verdade, a honestidade e um coração sincero de arrependimento, honramos o papel do Espírito em nos convencer, guiar e nos moldar em indivíduos à semelhança de Cristo. Ao buscarmos caminhar na luz da verdade e rejeitar todas as formas de idolatria, nos abrimos ao poder santificador do Espírito Santo, permitindo que ele nos conduza a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Nossa jornada como cristãos nos chama a uma vida de profunda integridade e comunhão com o Espírito Santo. Devemos estar atentos aos desafios do pecado, da idolatria e da desonestidade, reconhecendo sempre a presença e a santidade do Espírito Santo em nossas vidas. Ao nos dedicarmos ao arrependimento sincero e à busca contínua da verdade, fortalecemos nossa relação com Deus e crescemos em nossa fé. Que cada passo que damos seja guiado pela luz do Espírito Santo e que nossa vida reflita o amor e a graça de Cristo em cada ação e palavra.
E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.